Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus que hoje temos a graça de ouvir na festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José, nos relata no Santo Evangelho, como acabamos de ouvir, este momento em que o menino Jesus completa os 12 anos, em que, como todas as famílias que tinham o seu primogênito, os levavam para Jerusalém, para o grande templo. Aí o menino fazia esta cerimônia de, como até hoje os judeus fazem, de ler as Escrituras em público pela primeira vez e então ser chamado de filho da lei. A partir daquele momento, dos 12 anos, o menino já era considerado um adulto na fé. Nós também assim o compreendemos quando o menino Jesus vai com São José, na caravana de São José, junto com os outros homens e meninos a Jerusalém, vai também junto com esta família que foi escolhida para ele. Nenhum de nós pôde escolher a sua família. O próprio Senhor Deus escolheu a família na qual queria nascer. E por que o Senhor escolheu a estes dois? Porque eles são modelo de pai e mãe. As leituras que ouvimos, especialmente a leitura do livro do Eclesiástico, falando da necessidade dos filhos honrarem os pais. Lembremos, é o 4º mandamento da lei de Deus, que uma coisa que já é a nossa obrigação, vejam como Deus é bom, é nossa obrigação honrar pai e mãe, e ainda assim nós ganhamos graças e bênçãos por fazer aquilo que é nossa obrigação. Aí se vê também o amor e a misericórdia de Deus. O Senhor Deus diz: aquele que honra o seu pai alcança o perdão dos pecados e até mesmo evita cometê-los. Ou seja, a honra devida aos pais é um preservativo contra o mal. Aquele que respeita a sua mãe é como aquele que ajunta tesouros. O que significa isso? Que para nós aqui na terra, dentro das nossas relações familiares, não há ninguém maior que nossos pais. E por que isso? Porque os pais são e devem ser o reflexo de Deus na nossa vida. Por isso a palavra de Deus fala tantas vezes no temor ao Senhor como princípio da sabedoria. E isso é muito verificável nos dias de hoje. As pessoas não têm o temor do Senhor. E então, elas se mostram, segundo diz a palavra de Deus, nécias. Usando uma palavra compreensível a todos, tontas e burras. Nécias. O nécio é aquele que é tardo no pensar e no agir, e por isso vai dando cabeçadas a vida inteira. E a palavra de Deus, que é o próprio Deus que nos fala, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por temor ao Senhor respeitamos nossos pais, porque Ele nos mandou respeitar. Por amor ao Senhor damos tudo o que podemos aos nossos pais. E então dizia: o Senhor Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ao encarnar-se escolhe aquela virgem para ser a sua mãe, aquele homem temente a Deus, ao qual a Escritura, na Sagrada Escritura, chama de justo. São pouquíssimos homens que a Sagrada Escritura chama de justo. Justo é um santo em altíssimo nível. E ele escolheu São José. E este José, na sua pobreza, na sua simplicidade, constrói não uma casa para a família que vai receber, mas um lar. Essa é a diferença. Muitos de nós temos casas, mas não lar. Muitos de nós temos um agrupamento familiar, mas não uma família. Uma família é este lugar onde, como nos disse São Paulo na carta aos Colossenses, deve reinar o perdão mútuo. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar o perdão, diz uma canção, simplificando o que diz São Paulo. Que ninguém vá dormir
sem pedir ou sem dar o perdão. Não é só pedir e não é só dar, é pedir e dar o perdão. Estar pronto para perdoar. Por isso São Paulo diz: revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sincera misericórdia. Aqui está algo que nos falta muitas vezes. É a misericórdia que nos põe, ou melhor, que nos faz nos pormos em lugar do outro, que erra, e perdoá-lo. É aqui a mansidão, a humildade, a bondade, a paciência que nos faz perdoar, reconhecer nossos erros, pedir perdão, avançar, correr para servir o outro. E o outro que deve ser servido primeiramente é na nossa casa. De nada adianta aquela pessoa que diz que é caridosa para com todos, mas em casa é um demônio encarnado. É intrigueiro, é destruidor da família, não perdoa, é rancoroso, é briguento. Em casa é, como disse, um demônio encarnado. E na rua e para os outros é um amor de pessoa, parece um dos melhores cristãos. Então algo está falhando, porque começa lá na célula principal, a família. E é filhos que vêm, pai e mãe que se perdoam, pai e mãe que admoestam. Aqui está faltando isso também em nossas famílias. A admoestação, o que é? É dizer, segundo o critério da palavra de Deus, segundo os critérios que a igreja nos ensina, o que é certo e o que é errado. Se lá na primeira infância isso não é feito, esqueçam, como adultos já não vão mais aprender. Aí não adianta mais dizer isso aqui está certo e está errado. É lá, já começa este ensinamento no ventre da mãe. Ali a criança já aprende. Ali já começa esse ensinamento. Lá dentro do ventre da mãe, a criança vendo, ouvindo o pai e a mãe se perdoando, o pai e a mãe o esperando com carinho e amor, o pai e a mãe que dão exemplos de, se necessário, dar a própria carne pelos filhos. E então aqui os filhos também colocam-se, vendo isto, capazes de dar a sua vida por seus pais e por seus futuros filhos ou por seus irmãos. Por isso o Salmo 127 fala desta família também. A tua esposa é uma videira bem fecunda. Os teus filhos são como rebentos de oliveira. Quando começam a sair os grãozinhos da oliveira, começa aquilo e não para mais. Assim deveriam ser as nossas famílias. Mas, encantados pelo canto da sereia do mundo, muitos já não querem os rebentos de oliveira, não querem mais uma esposa fecunda, querem, ao invés de um útero bem fecundo, gerando filhos para Deus, querem úteros transformados em túmulos, onde se matam crianças. E ao invés de crianças correndo e alegrando uma casa e uma coisa mais linda, querem cachorros e gatos e outros bichos. Apenas isso. Então nós já não somos esta videira fecunda, este lar abençoado, quando deixamos de amar o ser humano, porque o ser humano dá trabalho, o ser humano nos incomoda, o ser humano nos desafia, e passamos a adorar os animais. Ter um animal não é nenhum problema. Agora, um animal jamais substitui uma criança, jamais substitui um ser humano. Imaginem se São José não fosse São José e fosse escolhido outro homem de nossa época, com os tipos de homens que temos hoje em dia, mal formados, porque tiveram más famílias. Eles iam preferir, quando o anjo disser, tua noiva terá um filho. Ah, mas isso nós vamos tirar. Eu não tenho tempo para isso. Vou perder o futebol com os amigos, vou perder a cervejada. Seria assim, e o Senhor não viria. Esse José teve que deixar tudo, porque soube da perseguição a seu filho, perseguição de morte, tramada por Herodes e por aqueles que odeiam a Deus. E então teve que deixar
tudo e pôr sua esposa em certamente um burrico e levá-la para longe junto com o filho, para uma terra estranha, uma língua estranha, sem parentes, e lá viver mais ainda do que vivia do trabalho de suas mãos. Quando recordamos a Sagrada Família, devemos recordar isso, o trabalho que este pai passou, o trabalho que esta mãe passou, capazes de dar a própria vida pelo Filho, nosso Salvador. É aqui que nós devemos pensar, que tipo de filhos estamos criando? Eles serão os futuros pais. E se as coisas não vão bem, é porque não estamos criando bem já há um bom tempo. Já não há mais lugar para a admoestação. Até mesmo aqueles que não são filhos naturais, mas são filhos sobrenaturais, os paroquianos, quantas vezes os padres dizem isto não está correto de acordo com a lei de Deus, e eles batem a porta e vão embora furibundos, como se tivessem sido ofendidos, e especialmente naquelas coisas que dizem respeito ao temor ao Senhor, o respeito a Deus e à casa de Deus. Quantos que dizem, não vou mais lá? Onde já se viu? Onde já se viu o padre me dizer isso? Pois o padre é o pai, e o pai admoesta. Infelizmente o padre não pode, como diz a Sagrada Escritura, isso compete ao pai natural, passar a vara, porque alguns necessitariam uma boa varada, mas como adulto já não aprende, então fica difícil. Então aqui nós nos recordamos quantas vezes na nossa família os nossos pais nos admoestaram. Cada um recorda quantas vezes nossos pais disseram, isto não é bom, isto não é santo, isto não é correto de acordo com a lei de Deus. Ou então nos animaram dizendo, vai por ali, é este o caminho de Deus. Quantas vezes nossos pais fizeram isso? Aqueles que vão constituir família, aqueles que nos escutam que ainda vão constituir família, vão já tendo esta noção. Graças a Deus, da minha parte conheço muitos noivos, namorados, fora daqui da nossa área, que estão muito preocupados em como constituir uma família, e estes já perceberam que se não constituírem uma família, segundo a lei de Deus, eles mesmos, dando exemplo de vivência da fé e transmitindo os valores da fé, tudo estará perdido. E estes jovens, namorados, noivos, casais, muitas vezes me consultam e dizem, é por aqui, é por ali? E não posso nem dizer, pergunte a teus pais, porque eles dizem, de nossos pais não ouvimos nada, nossos pais não são modelo. Demos graças a Deus porque está surgindo uma pequena, mas nova geração de jovens que se preocupa com o que é mais importante, e eles procuram ter a Sagrada Família de Nazaré como modelo de família, e é o que nós deveríamos ter e a temos como os nossos patronos da nossa paróquia, mas é o que nós deveríamos ter na nossa casa, ou melhor, a nossa casa deveria ser um lugar, a exemplo da casa de Nazaré, onde não é importante a riqueza, não é importante o luxo, não é importante os bens, mas é importante a presença 24 horas de Deus. E mais ainda, na nossa casa, São José e Nossa Senhora e o menino Jesus não deveriam ter vergonha de entrar. Não deveriam ter vergonha de entrar. Já a começar pelo nosso pátio, não um terreno baldio, sujo, pedras, mas árvores, plantas, para um ambiente, para aquele que vem se sentir bem, para aquele que mora se sentir bem. Já a nossa casa sempre cuidada, com esmero. O nosso modo de vestir não pode ser um modo em que Nossa Senhora não estaria próxima de nós, nem o nosso modo de andar e de falar. Deveria sim ser um lugar na nossa casa no qual São José, Nossa Senhora e o menino Jesus se sentiriam bem. E então cada um pode examinar-se a si mesmo e pensar, a minha casa
poderia ser refúgio para a Sagrada Família? São José, Nossa Senhora, o menino Jesus se sentiriam bem ou estariam ali no meio da balbúrdia, do lixo, de qualquer jeito atirado? E aqui também, falando além do lugar físico, do lugar espiritual. Por isso a Igreja chama a família igreja doméstica. É lá na família que deve começar a vivência da igreja. Na igreja eu me sinto bem, em casa me sinto mal. Algo vai muito mal. Algo vai muito mal. Muitas vezes pessoas, até mesmo de idade, que têm ainda a sorte de morar com filhos ou netos, dizem: meus netos, meus filhos não rezam, debocham da minha fé. Muito bem, recolha-te ao teu quarto, lá faça o santuário, lá tu dobre os joelhos e reze por eles pela conversão, e dê exemplo de vida de cristão. Faça isso que diz São Paulo: é o amor, é o vínculo da perfeição. É só o amor que pode unir em perfeição as pessoas, e este amor deve ser precedido pela misericórdia, a sincera misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Todos nós, em nossas famílias, certamente, como somos seres humanos, a não ser que tenha alguém aqui que não seja ser humano, temos às vezes vontade de matar e bater em alguém em casa. Isso é normalíssimo, mas não deveria ser assim. Deveríamos ter a paciência de engolir quantos sapos, quantas rãs necessárias e não abrir a boca, a não ser para coisas graves. Nas demais, calar. O calar, o silenciar, nos faz muito próximos daquela casa de Nazaré, onde não reinava a balbúrdia, não reinava o lixo, não reinava a sujeira, não reinava os maus modos. Naquela casa de Nazaré reinava o silêncio, a oração, a ação de graças, o canto dos salmos. A Sagrada Família também cantava os salmos em casa, como bons judeus sabiam os salmos de cor, e passavam certamente trabalhando, como assim se fazia naquele tempo, trabalhando na oficina e cantando os salmos, como muitas famílias no passado entre nós faziam. Já os santos padres da igreja, no início da igreja, diziam: que coisa linda, os cristãos enquanto capinam, enquanto roçam, enquanto as mulheres fiam, enquanto lavam roupas, o que fazem? Cantam salmos ao Senhor. Hoje, certamente todos sabem, músicas indecentes, indecorosas, indignas de um cristão, porque escutaram, porque não souberam fechar seus ouvidos para isso. Então, transformemos a nossa casa, a exemplo da casa de Nazaré, onde haja silêncio, oração, louvor, ação de graças, como nos ensina São Paulo hoje: tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossas ações devem ser dignas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós somos no mundo, os cristãos, o exemplo que os não cristãos veem, observam e dizem: aí está um cristão, ou aí não está um cristão. Peçamos à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, que nos ensine a viver como o Senhor quer que vivamos. Longanimidade, paciência, perdão, silêncio. Muitas vezes o silêncio salvou muitas famílias. Calar, rezar sobre aquilo que não pode resolver e então entregar ao Senhor. E aos poucos, até mesmo aquelas famílias destruídas, aquelas famílias que já não foram bem constituídas lá do início, elas podem ser mudadas por Deus, se nós nos entregarmos a esta vida de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, silêncio, oração, ação de graças, coisas simples e grátis que o Senhor nos dá, se nós as pedimos a Ele.
Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude a vivermos como famílias, famílias para o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.